E aí José, sabe o que ele fez? Ele olhou lá para o sonho. Falou, peraí, no meu sonho não era desse jeito. E ele sabia que aquilo era errado. Por quê? Porque ele teve uma base familiar. Ele teve uma estrutura. Ele foi ensinado lá pelo seu pai. Ele viu os erros dos seus irmãos e viu as consequências que tudo aquilo trouxe. E ele falou assim, não, peraí, não foi assim que meu pai me ensinou. E aí ele pula fora. Só que aquilo parecia que quanto mais ele saía, mais piorava a situação, né? Aí ele vai preso. Só que quando nós obedecemos a Deus e aquilo que Ele nos ensina, o Senhor, Ele cuida da gente, irmão. O Senhor, Ele cuida de verdade. José, ele sempre teve o cuidado de Deus. Por mais que a situação piorava. Porque ele era um escravo dentro de uma casa, certo? Aí do mesmo jeito que os irmãos venderam ele como escravo, ele chega numa casa e ele começa a prosperar ali na casa. E aí, ele era um escravo dentro de uma casa. Aí ele se torna um escravo agora presidiário. Agora ele foi preso. Só que José ele era tão abençoado, o texto vai dizer isso, que a chave da cadeia onde ele estava ficava sobre o domínio dele. Então ele era um cara preso que ele tinha a chave para sair. Olha que benção. Ele era um presidiário com a chave da cela. E ele governava ali o presídio, de alguma maneira. Mas por quê? Porque ele era um jovem a qual Deus estava com ele. Ele olhou para a promessa, ele creu na promessa, ele continuou vivendo a promessa. Talvez todos esses erros não fez José tomar decisões precipitadas ou decisões erradas, ou talvez se vingar. José, ele foi diferente. Ele pegou tudo aquilo de errado e falou assim, não, peraí. Não é dessa maneira. Não é assim. Eu acho que dá para mim mais um pouquinho. Eu acho que lá na frente esse sonho que eu tive vai acontecer, mas eu tenho que ficar firme. Eu tenho que caminhar mais um pouco. Eu tenho que andar mais um pouco, eu tenho que orar mais um pouco, jejuar mais um pouco. E quando não haver mais esperança, eu tenho que ir mais um pouquinho. Até onde você está disposto, meu irmão e minha irmã, a ir por sua família? Se precisar mudar, mude. Se precisar ir para outro lugar, vá. Mas vá com a direção de Deus. Jacó, quando ele recebe a notícia que o seu filho estava vivo, a primeira coisa na mentalidade, na cabeça de um pai é o quê? Você vive praticamente 10 anos, 10 anos não, mais de 20 anos da sua vida, achando que o seu filho estava morto. Quantas vezes aquele homem chorou, quantas vezes aquele pai chorou a perca daquele filho. E Deus é tão bom que deu mais um filho, Benjamim, para talvez anestesiar aquela dor. Mas quando ele recebe a notícia do filho que estava vivo e governando o Egito, e aí vem uma caravana do Egito, com mantimentos, carruagens, guardas, para levar o pai para o Egito, para ser cuidado lá. No meio do caminho o pai para. Jacó. E aí ele dobra o joelho dele. E aí sabe o que ele faz, irmão? Vai consultar Deus. E aí Deus, é para mim? É para mim descer para o Egito? Eu quero muito lá ver meu filho. Mas é para mim ir para lá? Porque talvez não é isso que o Senhor quer para a minha vida. Até onde você está disposto a ir para a tua família? Por tua família? Está disposto a fazer uma mudança radical para que a obra do Senhor venha a ser completa? Está disposto a abrir mão de algumas coisas para que os seus filhos venham ser abençoados? Às vezes as más experiências da vida nos tornam as pessoas melhores, irmãos. Mesmo quando nós erramos. Às vezes os seus erros
traz consequência, mas te faz aprender. E às vezes a gente aprende com os erros. É doloroso? É. Podia ser de outro jeito, né? Porque aí vem as percas. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa ela não leva em consideração a família, ela só pensa nela. Ela faz um monte de erro. E ela fala assim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Não estou fazendo mal para ninguém, só para mim mesmo. Negativo. Às vezes a gente está fazendo tão mal para as pessoas que estão próximas a gente do que para nós mesmos. Até onde você está disposto a ir? A caminhar? Até que ponto você está disposto a ir por sua família? Uma coisa eu quero te dizer, igreja. Vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena acreditar na promessa. Mesmo que esteja doendo agora. Mesmo que você não esteja vendo esperança, assim como José. Talvez José olhava todo aquele cenário e falava assim, meu Deus, cadê o sonho? Precisa chegar esse sonho logo. Talvez José olhava para toda aquela circunstância e falava assim, mas Senhor, lembra do sonho que o Senhor me deu? Era tão real. Talvez as esperanças já estavam baixas. Mas virava e mexia, acontecia uma situação que talvez fazia José lembrar daquele sonho. Quando as coisas pioravam um pouquinho mais, ele se apegava no sonho, na promessa. E às vezes você está assim nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Tem uma promessa, mas talvez não está acreditando mais. Talvez você está olhando a circunstância e não está vendo mais nada. Mas eu quero te dizer nessa manhã, a tua família ela é um projeto de Deus. Dá para caminhar mais um pouco. Dá para ir mais um pouco. Porque o Senhor, Ele é a nossa força. E Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Ele é o Deus que pega aquilo que não é e faz ser. Para aquilo que é, não se glorie. Porque é como o apóstolo Paulo diz, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Esse é o nosso Deus.